Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao novo CT do Esporte. Esse é o tema dessa edição especial aqui do Pocket do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueroa, estou ao lado de Cássio Zirpoli e a direção é de Márcio Souza. A gente está vendo na tela uma enorme área em Paratibe, onde o Sport, lá em 2008, naquela venda de Daniel Paulista, uma história que todo mundo já conhece bem, o Sport adquiriu o que a gente conhecia como o CT do Intercontinental. E claro que de lá para cá o Sport fez grandes investimentos e melhorias nesse CT, transformando no CT de alto nível, no CT que sempre esteve entre os melhores do futebol brasileiro e que, claro, precisava de mais investimentos, precisa de mais investimento, porque é algo contínuo essa evolução. Em setembro de 2024, o Sport fez um novo investimento. A gente não sabe exatamente o valor, isso não se tornou público, tá? E esse novo investimento do Sport comprou 14 hectares de uma área basicamente vizinha ao atual CT do clube. Tem uma ruazinha atravessando, é justamente essa área que você está vendo ela pontilhada, tá? Isso foi adquirido pelo clube, esse terreno, em setembro de 2024. Agora, um ano depois, setembro de 2025, o Sport apresenta o projeto que fará nascer um novo CT nessa área que está pontilhada. E aí, a partir de agora, Cássio, a gente tem a imagem desse novo projeto, de um CT que vai crescer de tamanho, crescer estruturalmente e que deve levar o esporte para um novo nível estrutural. Tá? O custo da obra está orçado em 22 milhões de reais. Queria que você trouxesse as suas primeiras impressões e informações sobre essa nova página da história do clube, da história estrutural do clube e desse mapa, tá? Que o 45 Minutos montou aqui da nossa forma para que todo mundo possa entender. A gente está juntando uma imagem de satélite com um pedaço, né, do projeto apresentado pelo clube para dimensionar exatamente onde fica. Essa imagem completinha nem tem no Google Maps, nem tem no projeto do Sport. Essa imagem você só vê aqui, né, Cássio? Hans Donner, você foi muito bem aí detalhando isso. E só foi possível porque nessa imagem que o clube divulgou, tem ali o alojamento que fica perto do muro. E aí você consegue identificar que é o fim de dois dos campos do CT atual. E aí você vai reposicionando até que conseguiu, de forma muito fiel, mapear a localização assim, você sabe onde ia ficar o CT, mas onde vai ficar realmente os equipamentos, o hotel, onde vai ficar os campos. Isso é muito importante, Cássio, porque eu vou dar aqui o nosso bastidor. Antes da gente apertar o REC dessa gravação, eu perguntei a Cássio. Eu disse, Cássio, eu não entendi muito bem, eu vi ali as imagens do esporte, eu não entendi muito bem onde vai ficar, é tudo novo, tem reforma. Aí Cássio disse, ó, tem uma imagem antiga minha no blog, e aí ele colocou a imagem na tela para a gente ver. Quando ele apresentou essa imagem, eu me lembrei de ter visto essa tela no projeto do esporte e disse, não, podemos fazer a junção. Isso. E aí a gente traz para o torcedor, para todo mundo que está assistindo, uma noção mais clara de como vai ficar esses dois CTs, que vão ser um só, vão ser integrados. Explica um pouco, Cássio. Por exemplo, o primeiro se chama José de Andrade Médici. Eu não sei como esse vai ser um outro CT. Por exemplo, o Cruzeiro tem Toca da Raposa 1, Toca da Raposa 2 e o Mineirão ele chama de Toca da Raposa 3. O Mineirão, que é o Cruzeiro. Eu não sei se o esporte até vai homenagear. Acho até que poderia, tá? Assim, de ser o nome de alguma outra pessoa. Você vai estar inaugurando um novo equipamento e você vai na Ilha do Retiro, cada coluna tem o nome de alguém lá, por que não pode dar o nome para o equipamento feito do zero? Mas, enfim, só para dizer que o primeiro se chama José de Andrade Médici, e esse, pelo material do clube, até onde eu vi, ainda não tinha um nome. Não sei se vai ser a ampliação do outro. Ele é tido como um novo CT. O Sport apresentou dessa forma, tá, Fred? Porque o atual vai ficar só para a base e para o futebol feminino.
esse novo vai ser só para o futebol profissional. Existem alojamentos no CT atual, existe toda uma estrutura de refeitório, de parte de saúde, parte administrativa, e isso tudo vai ser feito no novo também com outro nível. Inclusive, a gente vai ver o vídeo daqui a pouco, assim, meu amigo, um hotelzinho, que a turma, pelo menos do projeto 3D, né? E tem todo um conceito, inclusive, é todo arborizado, assim, a gente... você pode até ver pelo hotel que ele é muito mais do que o outro. O hotel está meio à direita da imagem ali, Sim. e meio que parece que é uma área preservada, mas na verdade aquilo é um hotel, que o hotel é bem nanai. Pousada de charme, integrada com a natureza. Exatamente, junto com a natureza. Fred, só falando rapidamente do CT do esporte, o balanço desse ano, o demonstrativo financeiro do esporte 2025, ele trouxe algo que há muito tempo o torcedor do esporte esperava, que era colocar no papel que o CT é do esporte, que ele era da Associação de Contribuintes Amigos do Esporte, que foi assim para não ser penhorado, questão de dívida, que lá em 2008, quando o esporte comprou, o próprio do Santa Cruz foi feito dessa forma também, né? Que o do Santa é a TASC, que é uma associação também de tricolores, o CT de um das Cobras, e o esporte fez isso em 2008. Vendeu o Daniel Paulista para o futebol romeno, e com aqueles 2 milhões de reais comprou para o Intercontinental, que já estava sendo desativado, o Intercontinental que tinha jogado Pernambucano anos antes, e não tinha, só tinha campos, não tinha estrutura, não tinha hotel, não tinha parte administrativa, era só campos, e não eram 5 campos, acho que eram 4. E o esporte comprou e investiu, acho que de 15 a 20 milhões de lá para cá, tá? Em estrutura no CT antigo. Teve a época que fez uma parceria com o Banco BMG, que até ficava com percentual, lembra disso no início ali 2010, 2011, que foi quando deu um salto até para receber, para ser escolhido como um dos centros de treinamento da Copa do Mundo, junto com o do Náutico. Foi a época, por exemplo, que colocaram refletores em um dos campos para ter treinamentos noturnos. Dos 5 campos, um tinha refletores. Recentemente, o esporte gastou 2 milhões de reais, até aquele verde mais escuro, que é o Society, que é quase isso, que é o campo sintético, Fred, que é aquele, um dos campos ele foi convertido em gramado sintético para tipo de treinamento, já que tem muitos campos assim no futebol brasileiro. E aí até que o esporte foi fazer esses investimentos e conseguiu, mesmo não sendo no nome do clube, e agora voltou para o nome do clube. E só para curiosidade, o CT entrou no nome do clube, você tem que declarar, né? Tipo um imóvel, você declara o imóvel, quanto é o seu carro, quanto é o seu apartamento. Na declaração do esporte, no balanço, o primeiro CT, o de cima, ele está em 35 milhões de reais. Na prática, ele deve valer até mais, mas é tipo um apartamento, ó, vale 300 mil, mas tu vende por 400, é mais ou menos nessa lógica. Mas entrou no papel, pelo menos no demonstrativo contábil, 35 milhões. O de baixo, como o Fred falou, esse novo, Fred trouxe o dado que não teve, até, pelo menos eu não vi em canto nenhum, de quanto custou o terreno. E é um terreno maior do que o de cima. O de cima teve até uma pequena correção. O de cima era um terreno de 9 hectares, o esporte ajustou hoje para 12 hectares. Não sei se nesse meio tempo o esporte conseguiu colocar, mas foram 12 hectares. Ou se ele repassou parte desse para o outro. Aumentou um pouquinho a cerca. Tem o tio de um amigo meu que fez isso lá em Pau Amarelo. Não, ou então passou desse terreno para o novo. Porque assim, era assim, que era 9 de um e 14 do outro, de repente esse vai ficar com 13 e outro. Mas essa cerca que tu está falando. O terreno de cima, segundo o clube colocou hoje, tem 12 hectares. E o de baixo, 14, ou seja, juntando tudo, combinando, 14 hectares. E isso inclui a área construída e a área verde. Parte dessa área verde que a gente está vendo aí é do próprio esporte, que ele não pode nem mexer, que vai preservar e tal. E assim vai ser também, como era do primeiro, e vai ser do novo. Esse novo, Fred, desse novo CT, ele tem 2 campos oficiais. Primeiro, todos os campos do atual são oficiais, ou seja, 105 por 68. Não tem nenhum campo... Então, são 26 hectares com agora 7 campos oficiais. 7 campos oficiais. E antigamente você... Vou até explicar já. Antigamente tinha campos diferentes porque o cara jogava em gramados diferentes, mas enfim, há uma padronização da FIFA, é 105 por 68 em qualquer lugar. O novo CT são 2 campos oficiais, pelo projeto, acho que os 2 de grama natural. E, como o Fred falou, meu campo, porque nessa imagem que a gente está vendo ali, não é que a imagem esteja cortada. Aquele campinho menorzinho ali é daquele tamanho só. É um treinamento de força e para treinamento de goleiro. Pô, não tem para quê. Porque se você está fazendo um coletivo e o goleiro está treinando na barra lá, meio que você para o restante do campo para aquilo, né?
O cara não pode fazer um coletivo, enfim. Aí nessa área vai ser o treinamento dos goleiros do esporte, ficam só para aquilo ali, e um treino de força, que, enfim, ou treinos de fundamento também, só de finalização, enfim, mas ter uma área específica para isso. Mas antes de detalhar o que esse CT vai ter, eu acho que é importante para usar essa imagem, Fred, que a gente está vendo aqui, antes de virar, que a gente está vendo, a rua passa. Esses CTs, eles não são uma coisa só. Se você olhar ali onde tem escrito ali, novo CT do esporte, tem uma estrada de barro que passa ali na frente do CT do esporte e passa colado a esses campos do esporte. Só que no cenário atual, e se eu peço agora, se for possível, você tirar esse projeto para a turma ter uma noção, a rua não é exatamente como a gente está vendo no CT. O esporte vai ter que fazer um novo contorno da rua. Ó, veja como a rua ela vai descendo. Tá vendo aqui, ó, essa rua? Só que essa área que já estava desmatada, colada ao CT, e o CT do esporte realmente fecha o muro ali. O clube vai utilizar, ele vai fazer com que essa rua ela siga colada ao muro do CT antigo, e depois é que faça esse contorno, já que no fim das contas o esporte tem essas duas áreas, e não mora ninguém aí, ele conseguiu, acredito, tenha entrado em acordo, e provavelmente essa rua vai ser a primeira coisa a ser feita, né? Porque você não pode derrubar uma rua e depois fazer a rua, ou seja, vai fazer a rua e depois ele trava outra rua. E aí, voltando para a imagem, até para ver o quanto fica diferente o contorno dessa pista, veja que ela faz uma volta bem diferente agora, para caber, porque se fosse do jeito que estava, o projeto não caberia os campos onde o esporte pensa. O esporte tem bastante terreno, mas onde o esporte quer fazer esses campos. Ele quer fazer perto desse acesso, né? E aí, no primeiro momento é enxuto, mas lembrando que é um CT só para o futebol profissional. Não é para revelar ninguém. Para revelar ninguém vai ser o de cima. Exatamente. Eu estou apontando para tudo errado aqui. Mas assim, vai ser o de cima, vai ser esse aqui. Esse vai ser para a categoria de base, sub-20, sub-17, sub-15. E com um campo sintético, para quando precisar treinar. E com campo sintético, que vale para todo mundo. Que o campo sintético, inclusive, é utilizado muitas vezes, hoje em dia, para os jogos que o esporte disputa na base no estadual. Tem uma estrutura de transmissão. Muitas vezes, os jogos da base, Fred, que o esporte disputa, não são de grama natural, são de grama sintética. Exatamente. Tá. A gente vai agora, Cássio, começar a passar um pouco pelo detalhamento do que o esporte apresentou no projeto desse CT. Eu vou pedir para que o nosso diretor Márcio acione o vídeo oficial do clube e a gente vai passeando com as imagens do vídeo e também, Cássio, relatando toda a estrutura, tá? Cássio, infraestrutura, tá? Vamos lá. O estacionamento 2 campos oficiais. Vão ter 100 carros. Só para já que foi a primeira coisa que apareceu, são 100 veículos. 100 carros, né? Dá para todo mundo. E com seu BioID. Pode ter umas estações de carregamento elétrico. Certamente. Veja, é que por dedução nos próximos anos aí, acho que vai ter. Mas tem esse estacionamento, né, para 100 carros, tá? Tem um hotel com 36 quartos. Isso. Academia completa, 306 metros quadrados, Cássio. Isso. Bastante, né? Pode ver que o que está aparecendo na tela é tudo de módulo, né? Assim, é uma estrutura de módulo. E vai ser exatamente isso, tá? Na apresentação que o Sport fez lá desse CT, já foi junto com as empresas, com a responsável das empresas. O escritório foi de Célia Beatriz Arquitetos, que fez esse projeto e conta com recursos do mesmo que esse mesmo escritório aplicou no CT Repeléu do Santos, que é junto com o Modo Light, que faz toda a parte de estrutura em módulos. Pode ver, aqui toda a área do CT sempre ele tem o mesmo estilo. E isso, o do Santos, que foi reaberto recentemente, foi desse jeito, do Sport. Acho que isso, inclusive, bate com o prazo que o Sport deu, que na hora que eu vi o prazo é para novembro de 2026, eu achei assim, rápido. Mas considerando que essa estrutura, que ela é praticamente pronta, né? Quase um Lego aí de encaixe, eu acho que adianta bastante. É muito mais de você ter o recurso para comprar os equipamentos da academia, os móveis do hotel, o próprio gramado não é uma coisa tão rápida assim para fazer um gramado de ponta, né, Fred? Como a gente viu na Ilha do Retiro, por exemplo. Sim. E Célia, Cássio? Fala. Não, vou ler aqui 2 falas de Célia na apresentação que ajudam a entender esse ponto que você falou
tanto do light wall quanto da velocidade. Né? Célia diz o seguinte: o projeto será construído em módulos. Cada módulo chega pronto ao local. Tá? Ele vai chegar pronto. E se trata de uma arquitetura sustentável. São paredes de light wall, né, que são painéis de concretos leves e pré-fabricados. Tá? E aí o hotel que a gente está vendo na tela. Muito interessante o hotel. Veja, realmente uma pousada de charme. Eu acertei em cheio na definição, viu, Cássio? O Village, Porto de Galinhas, parece hotéis ali da Costa Sul, assim. Isso faz parte. Sensacional o projeto do hotel. Essa ideia, essa sacada. Vê o quarto que eu estava falando. Meu amigo, se tudo der errado, vai ganhar o dinheirinho no Airbnb. Se tudo der errado, pelo menos dorme bem. Não, vai ganhar o dinheirinho no Airbnb. Se tudo der errado. Assim, eu achei muito bonito, tá? Eu gostei. Muito bonito. Muito bonito. Muito Fred, bonito. Deixa eu só terminar a frase dela aqui. Dela, né? Isso. Aí ela estava explicando, né, essas paredes em light wall, e com isso teremos resíduo zero na construção civil e uma obra muito rápida. Aí ela também completa: a gente preservou toda a parte da vegetação nativa, é uma obra totalmente limpa, o terreno é praticamente plano, teremos pouco trabalho de terraplanagem. A parte de hotelaria, nós aproveitamos as curvas de nível do terreno para cada quarto com 20 metros quadrados. Pode dar play de novo, Márcio, a gente fica assistindo aqui mais uma vez, vamos dar outra volta aqui no CT, Cássio. Ainda sobre essa questão de preservar, eu achei uma sacada assim, muito atual. O terreno é muito grande, porque o que não faltava era espaço para fazer hotel. Não precisava realmente derrubar tantas árvores, não, tá ligado? Assim, que bom que dentro dessa sacada são árvores do próprio terreno. Aquela área, para quem não conhece, mas acho que já ficou claro na primeira imagem que a gente mostrou, em Paratybe, ali na divisa entre Recife, Abreu e Lima, que por anos, inclusive, ficou a dúvida de onde o CT do Sport ficava, né? Se era Recife, Abreu e Lima. Essa dúvida foi dissipada na Copa do Mundo de 2014, quando, independentemente de onde ficava, a Prefeitura do Recife assumiu lá o calçamento daquela ladeira, tem uma ladeira, e é uma área muito verde. Assim, você entra, você sai pela BR, vai entrando, BR-101, e você vai entrando, e é uma área muito verde, e assim, não tinha para que chegar e um terreno de 14 hectares para fazer uma área que tem 2 campos, sair derrubando tudo. Enfim, gostei dessa sacada. Tomara que o CT tenha sido pensado, assim como o atual vem sendo convertido, para receber visitas de torcedores, que isso é o tipo de coisa que eu acho que o torcedor gostaria de visitar, de conhecer, tá? Pô, demais, um domingo aí, tudo, Cássio. Essa parte da academia do lado da parte administrativa aqui. Exatamente. Colada nos campos. E detalhe, os campos têm iluminação. Eu disse que um do atual CT tem, mas esse também vai ter. Colocado pela FIFA o que tem, né? Isso. Não, porque na FIFA não, era a exigência da FIFA. Exigência da FIFA, isso. Aí a prefeitura bancou, tanto eu tenho quase certeza, se eu estiver enganado, a prefeitura do Recife, acho que foi R$400 mil na época. Um campo do CT do Náutico e um do Sport. E um do campo do Sport, porque foram os 2 campos de treinamento selecionados. Porque, inclusive, as seleções treinaram, a da Espanha, acho que treinou de noite, inclusive, no CT do Náutico. Eu lembro até que teve isso. E no futebol profissional, você pode, por exemplo, num dia de muita chuva, o treino ser remarcado, ficar para outra hora, sei lá. Claro. Eu estava lendo, né, o que tem estruturalmente. Eu já tinha passado pelo hotel com 36 quartos, pela academia completa de 306 metros quadrados. Já tem uma academia bem completa, mas essa ficaria para a base e para o feminino, né? O profissional teria uma nova academia. Isso. Tem um refeitório para 100 refeitório no novo, né? Já tem um refeitório bem completo, mas teria um novo refeitório para 100 pessoas, como o Cássio já disse. Simultaneamente, né? Uma sala de imprensa com rooftop, projeto parecido com o atual, só que aí essa atual é meio improvisada, veio depois, né? E agora já vai ser para captação de imagens e acompanhamento, assim. Mas embaixo é ali a sala de coletivas e tal. Mas é importante o rooftop justamente para que os câmeras possam fazer imagens, né? Para que se possa fazer um trabalho em cima, tá? Sala de convenções, escritório para o staff do futebol, que é importantíssimo, um centro de referência de saúde e performance, área de convivência, vestiário, lavanderia, um consultório de psicologia, tá? E um coworking para os profissionais do clube. Fred, aqui que o último dado era até passado batido. Em junho, o Sport deu sinalizou as primeiras informações, com as primeiras informações em relação a esse projeto. Não tem imagem nenhuma. Era só do que o clube ia pensar em fazer. Na ocasião,
era parte de tudo que você disse aí, mas sem números. Por exemplo, a academia não foi dito que era 306 metros quadrados. O hotel eu não lembro de ter sido com 36 quartos. Ou que o refeitório cabe 100 pessoas, que o estacionamento cabe 100 veículos. Disse que ia ter isso tudo. E na ocasião, a área construída, isso em junho, ou seja, 3 meses, seria de 2 mil metros quadrados, da forma como o clube tinha divulgado, e seria 15 milhões de reais. Hoje, esse projeto definitivo, agora foi a apresentação do projeto definitivo, já com imagens, coisa que não tinha tido em junho, e aí subiu a área construída para 3.500 metros quadrados, tá? Ou seja, foi de 2 mil para 3.500, e a obra foi orçada, o orçamento total da obra subiu de 15 milhões para 22 milhões de reais. No futebol atual, por exemplo, quando o Sport pegou o dinheiro da Liga, que podia usar em coisas do tipo, teria bancado isso fácil, inclusive, né? Assim, no futebol atual, 22 milhões é metade da vida basicamente metade da vida de Pedro Lima, por exemplo, tá? Você vende um jogador, pega metade do que a sua maior venda, claro, né? A metade da venda de Pedro Lima já teria feito tudo isso aí, em tese. Então, assim, acho que pelo preço, da forma como tá, do que é o valor do futebol atual, não é algo que você pense, ó, esse é mais um projeto de 3D que não sai, não. Como foi, por exemplo, o projeto 3D do estádio do Sport, da Arena do Sport, que não saiu. Nesse caso, a chance de sair é bem razoável, tá? Inclusive, até porque a cobrança, perceba que novembro de 2026 significa que é Yuri Romão inaugurando ainda, né? Porque em novembro de 2026 ele continua sendo presidente. Então, é uma obra com prazo de conclusão dentro dessa gestão. Então, dentro desse cenário, você consegue imaginar que as coisas tendem a ser aceleradas aí. Para o esporte aumentar o seu patrimônio, aumentou com a inclusão do CT atual. Foi incorporado ao patrimônio do clube, e o valor foi de 35 milhões, e agora com esse aí, saindo isso tudo do papel, o esporte passa a ter realmente um ganho muito grande, além de, obviamente, de ter um trabalho melhor. A gente imagina que os equipamentos vão ser de último padrão para do que o futebol exige hoje em dia, e seria bom para o time do esporte no futuro breve, Fred. Cássio, Pedro Maranhão trouxe uma informação, conversando aqui com ele, de que o Sport cogita, né, ter a venda do name rights do CT, tá? Para ajudar vendo que eu disse a chegar, que não tinha nome? Valeu, só não tinha nome não na matéria do Sport. Para construir essa engenharia financeira para esse projeto sair do papel, né? Na própria coletiva ele citou... De vez em quando a turma acerta, viu? Ele citou a modelagem bancária, né, e parceiros estratégicos, mas numa conversa com Pedro Maranhão já deixa de forma mais direta essa possibilidade do name rights, tá? Ô Cássio, para a gente fechar, é óbvio, é claro que investimento em centro de treinamento, que investimento em estrutura, que investimento na base, no feminino, mas fundamentalmente na base, que quer ou não, investimento nesse CT para o profissional significa também investimento na base, claro, que vai herdar uma superestrutura que o profissional já tem. Repito, um dos bons CTs do futebol brasileiro. Tá? Inclusive, qualquer atleta chega no esporte a treinar integralmente lá, porque hoje ela meio que divide, tem treinos lá, Exatamente. Tem treino no campo auxiliar da ilha. E aí, Cássio, essa integração completa, tá? Essa valorização da base, ela é necessária porque o esporte sobrevive e sobreviverá. E a gente recentemente fez um programa extenso sobre o peso do Grupo City no Bahia, os resultados que já vem gerando, e a gente, desde então, reforça de forma muito direta que a base é a única forma de concorrer, tá? Que a base é a única forma de concorrer. Então, Cássio, eu acho que tem um ponto aqui central, importantíssimo, para a gente debater, que é o seguinte: o esporte vive um colapso de futebol. Essa gestão do clube, do presidente Yuri Romão, ela é um fracasso dentro de campo, um fracasso de resultados, um fracasso em perfil de investimento. Para você ter ideia, a gente está vendo nessa própria apresentação o esporte dizendo que vai procurar modelagem bancária, parceiros estratégicos, name rights, para garantir os 22 milhões, e esse ano queimou 22 milhões. Mais do que isso. Em contrato. Gastou 15 no jogador como Carlos Alberto. Tá?
Isso não pode ser esquecido, isso não pode ser minimizado. Mas a gente também não pode deixar que parte da torcida veja um projeto desse e menospreze e minimize, dizendo assim: estão fazendo esses projetos só para tirar a atenção do colapso no futebol. Isso não vale nada. Não é bem assim, né, Cássio? Tem que saber separar as coisas. Mas, ao mesmo tempo, entender que não é porque apresenta projeto bonitinho que essa gestão também tem que ser, abre aspas, perdoada pelos danos graves que causa ao clube no futebol, inclusive massacrando os cofres do clube quando mantém o time basicamente na segunda divisão durante toda a gestão, quando subiu para a Série A sequer conseguiu competir. Então, Cássio, tem que existir um meio termo aí, né, da torcida entender que o futuro depende de ações assim e que o próprio presidente, os próprios gestores estão criticados, estão fazendo certo quando pensam também no futuro, né? Nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Fred, acho que você pontuou bem quando tem a crítica de massacrar o futebol do esporte nesses anos, de basicamente mantendo o esporte na segunda divisão, porque essa participação na primeira divisão é lamentável e os outros anos foram todos na Série B. Mas não dá para dizer que esse projeto é oportunista, porque o terreno foi comprado nessa gestão. O terreno foi comprado em julho do ano passado. E a compra foi elogiada. A compra foi elogiada. Detalhe, foi porque, tipo, tem aquele terreno, como é que amplia? Vai comprar em outro lugar ou compra na frente? Assim, acho. O CT do esporte é bem distante, mas meio que já se convencionou que é ali, ponto. Então, o esporte ampliou o CT ali mesmo, ali em Paraty, né? E é uma forma até, Cássio, de um uso correto, positivo e que gere lucros daquele dinheiro que o esporte antecipou de 50 anos. E, né? Porque nesse caso, nesse caso é patrimônio. O terreno, quando ele foi adquirido, houve elogio, um terreno de 14 hectares. Então, você não dá para dizer que quem comprou o terreno foi elogiado na aquisição do terreno para este fim. Na hora que você apresenta o projeto, diz o valor, que eu considerei o valor baixo, tá? O esporte gastou, acho que nesse tempo todo, no outro CT, mais do que isso. Eu até disse aqui, de 15 a 20 milhões de infraestrutura, fora os 2 milhões de 2008, que hoje seria muito mais dinheiro. 2 bilhões de 2008, 17 anos depois, com a correção. Então, nesse valor, me parece um valor acessível. Agora, a situação do esporte, que ele ser lançada uma semana depois de um momento onde o esporte poderia estar iniciando um atraso de salário depois de meses, alguns dias ali, e um atraso um fluxo de caixa, depois de tanto que gastou no começo do ano. Então, Fred, olha, criticar essa gestão a gente já criticou demais. E possivelmente vai continuar criticando, porque os indícios assim, no futebol assim, eles não dão muita margem para outra coisa. Mas essa parte é um acerto. Primeiro, a gente elogiou. Por exemplo, eu não fui o fã número 1 do projeto do estádio, não, tá? Do retrofit ali do Retiro, que a gente tem um vídeo do nosso filho aqui também. A gente falou, o esporte vai manter o retrofit da ilha, mas, por exemplo, não consegue fechar um dos lados, vai ficar uma abertura, assim, não aproxima a arquibancada do campo, ou seja, se perde muito espaço. E vai refazer o clube inteiro para não refazer o estádio, que é a crítica que a gente fez. Lembra do retrofit da ilha? Você vai refazer o clube inteiro, vai demolir tudo, menos o estádio. O estádio vai ser a estrutura ali, vai ficar mais moderninho e tal, mas não dentro de uma área que está. Então, assim, a gente deixou ali, falou que achou legal, mas fez as observações. Nesse CT, da forma como foi apresentado, eu achei muito bom, assim, para comparar justamente com o estádio, onde eu fiquei com algumas ressalvas, várias ressalvas. Nesse caso, essa parte mesmo da sustentabilidade, o hotel está muito bonito, pô. Assim, o hotel não tem nem muito o que falar. E, sobretudo, quando você considera atual. O hotel atual é aquela construção que está ali, que é um imóvel, quarto um do lado do outro, parede com parede, com a sala na frente, enfim, uma coisa completamente ali, um imóvel só. E nesses são, enfim, dá mais comodidade para todos os jogadores, pelo que foi dito, você falou, 20 metros quadrados, né, o tamanho dos quartos. Então, eu gostei do projeto. O valor que esse projeto saiu, enquanto o da Ilha do Retiro é 300, 400 milhões, é um negócio que você meio que não consegue saber, não consegue fazer ideia de como sairia. Nesse caso, repito, esse valor ele é muito alcançável. Agora, é realmente uma pena de que
ela é uma obra que parece que é uma cortina de fumaça. Detalhe. Talvez seja. Assim, a apresentação hoje, talvez tenha sido. Seja. Talvez seja. Mas não é uma cortina de fumaça de algo que não existe. Nesse caso, esse projeto saiu hoje pelo mau momento, mas ele sairia semana que vem ou daqui a 2 semanas. Esse projeto, ele estava sendo esperado. É um projeto que, em junho, já tinha sido comentado de um valor, ficou mais caro, inclusive. O clube poderia chegar e dizer, ficou mais barato aquele projeto. Pelo contrário, o clube chegou, 3 meses depois, jogou 7 milhões para cima. O que era 15 virou 22. Mas também o que era de área construída de 2 mil metros virou 3.500. Enfim, o Sport vai continuar a sua sina. A gente, não sei quando você está vendo esse vídeo, pode estar vendo agora em setembro de 25, mas pode estar vendo ainda no começo de 26. Esse vídeo eu acho que é o tipo de coisa que o cara busca ali no YouTube e acha no vídeo. Se você estiver pisando nesse vídeo, de repente o Sport já está jogando em 26, esse é um projeto que o Sport precisava ter, que ia ter mais cedo ou mais tarde. Porque, inclusive, esse CT, o CT do Sport com 5 campos, em algum momento do futebol atual, ele ficaria defasado. Em algum momento, ter um CT de 5 campos, tendo que ter futebol feminino e que ter uma categoria de base onde ela é cada vez maior, onde o Sub-13 já começa a treinar no campo com cada vez mais gente, onde já tem, hoje tem campeonato pernambucano Sub-13. O Sub-20 do Sport todo ano joga torneios, ou vem sendo assim, jogando torneios na Europa, onde você tem cada vez... Aliás, de vez em quando um Sub-20 está jogando na Europa e o outro Sub-20 está jogando pernambucano. Hoje, de vez em quando, você tem até mais... Tem 2 times da mesma categoria. Então, assim, onde essa utilização sendo cada vez maior, com o futebol feminino tendo base, porque hoje o futebol feminino agora tem Sub-20 e Sub-17. Inclusive, o Sport ganhou o Pernambucano Sub-17 e o Sub-20 vai ser disputado. Já tem campeonatos nacionais. São muitas categorias jogando e não seria um CT com 5 campos que conseguiria absorver tudo. Na hora que você separa um equipamento de melhor qualidade, inclusive para o profissional, e deixa o outro que já é bom para essas categorias de base para o futebol feminino e para a base do futebol feminino também, é um acerto que o Sport ia ter que fazer mais cedo ou mais tarde. Eu acho que não tem essa de deveria escolher o melhor momento, não. Acho que o momento é esse mesmo, tá? Contratou um escritório, o escritório trouxe o projeto, o Célia Beatriz Arquitetos trouxe o projeto, o Santos conseguiu executar esse projeto, o projeto se encaixa dentro do terreno do esporte, o valor parece ser possível, tem que fazer. Inclusive, repito, o prazo de conclusão é extremamente curto. A gente não está falando de um projeto que o esporte, a Ilha do Retiro vai ser feita lá em 2030, sei lá. O esporte apresentou isso aí dizendo que em novembro de 26 esse negócio está pronto. Até porque tem eleição, né, Cássio? No final de 26. E pelo visto vai precisar desse CT pronto para a eleição, viu? Mas enfim, tomara que saia. Porque se esse CT sair, outros clubes estão fazendo isso. O Bahia acabou de inaugurar um CT que fica a 30 km de Salvador e vai fazer outro já. Porque o outro disse, esse aqui é mais distante, vai ficar com a base, vai ficar com outras categorias e vai ter um para o profissional mais voltado. O Cruzeiro, como eu já disse aqui, o Cruzeiro tem 2 há bastante tempo. Nem todo mundo precisa ter 2. O do Náutico, por exemplo, tem 50 hectares. Dá para fazer tudo lá dentro. Mas assim, você precisa de espaço. O Sport não tinha esse espaço. Comprou esse espaço ao lado do que ele já tinha e agora tem esse projeto que eu considerei, Fred, que eu considerei um bom projeto. E com muita área construída, né, Cássio? Vai ser com muita área construída. Utilização de muita área construída. É isso. Dessa forma a gente fecha essa apresentação e análise da gente sobre o projeto dessa segunda parte ou desse segundo CT do Sport, tá? Que, como foi dito aqui, custo de 22 milhões, materiais pré-fabricados, construção muito rápida, tá? E que tem como prazo final novembro do ano que vem. Então, seria algo para 2027, né? Para o Sport já estar utilizando a plenos pulmões, a pleno vapor. A pré-temporada de 27, perfeito. A pré-temporada de 27. Segundo o clube, a pré-temporada de 27 vai ser aí. Quem sabe, Cássio, uma pré-temporada de retorno. Já voltando. De retorno à primeira divisão do futebol brasileiro, né? É isso, tá? Grande abraço a todo mundo que chegou até aqui. Tá? Agradecer a atenção de vocês. Deixa a curtida se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, é importantíssimo pra gente. O 45 minutos está muito perto de completar 100 mil inscritos, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, nós até já rompemos a barreira dos 100 mil, mas mesmo assim não deixe de se inscrever, tá? E com os 100 mil inscritos virão novidades, a gente está preparando, finalizando novidades, uma nova cara para aqui para o nosso canal, que vocês certamente vão gostar e que vai nos deixar cada vez mais próximos, aumentar a nossa capacidade de produção
e outros detalhes que vocês vão conhecer em breve, tá? Grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.